A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 8 e versículo de número 27, que diz assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Jesus, ele advertiu os discípulos que eles não contassem que Jesus era o Cristo. Aquela revelação que veio sobre Pedro era para ficar entre os discípulos. Aprenda de uma vez por todas. Tem revelações que Deus traz para você, que é sua. Tem revelações que Deus traz para sua casa, para sua família, que é para sua casa, para sua família, para os seus. Não é para você contar para outras pessoas. Aquilo que Deus estava mostrando a respeito de Jesus era para os discípulos e Jesus estava advertindo eles aqui. Que eles não contassem tal coisa, que eles não falassem aquilo que foi revelado. Tem muitas pessoas, irmãos, que recebem as revelações de Deus e saem falando. Tem muitas pessoas que Deus entrega projetos, mas você não aguenta, você sai contando. E Deus está dizendo para você: se cale. Silencie. Se até os discípulos de Jesus, ele ordenava que guardassem segredo sobre algumas coisas, quem somos nós para não guardar? Nós temos, irmãos, que aprender a silenciar. Tem muita gente que reclama. Tem muita gente que diz assim: por que nada pra mim dá certo? Por que a porta não se abre na minha vida? Por que Deus não faz isso na minha história? E Deus está dizendo: porque você não se cala. Todas as vezes que Deus lança uma palavra, você não aguenta, sai falando para os outros. Aí quer que Deus se manifeste de maneira gloriosa para você. Quer que Deus te conte segredos extraordinários e sobrenaturais. Isso não vai acontecer porque você não aguenta, você acaba falando. Quem não sabe guardar segredo, irmãos, não vive grandes propósitos. Deus não vai entregar grandes propósitos na mão de pessoas linguarudas, na mão de pessoas que falam muito, pessoas que não conseguem refrear a própria língua. Declare comigo: Deus tenha misericórdia de mim, me ajude a refrear minha língua. Deus tenha misericórdia de mim e me ajude a refrear minha língua. Você vai pegar grandes segredos e vai contar para uma pessoa que você sabe que não consegue guardar a língua na boca? Você vai pegar coisas preciosas da sua vida e vai sair falando para pessoas que você sabe que vai espalhar para todo mundo? É claro que não. Aí você acha que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo vai confiar segredos a pessoas que falam muito? Não vai. Deus quer trazer segredos para pessoas aqui. E Deus ainda me diz mais, o Espírito Santo ainda me revela que ele quer trazer cumprimento de palavra. Ele quer mudar a história de pessoas aqui. Ele quer fazer sonhos e projetos se concretizarem na sua vida. Mas você precisa aprender a se calar. Você precisa aprender a guardar o segredo. Não compartilhe, meu irmão e minha irmã, o que o Senhor entregou para você, o que Ele revelou para a sua vida. Nós temos que entender que se Deus ele quiser revelar algumas coisas sobre a nossa vida para outras pessoas, Ele vai revelar. Mas aquilo que Ele revela para nós, é necessário a gente guardar o segredo. É necessário a gente silenciar. Quantos projetos não aconteceram? E não foi porque Deus não quis, não. Mas foi porque você falou muito. Quantos sonhos ainda não se cumpriram? Aí você diz: não, irmão, é porque Deus me esqueceu. Acho que eu tô no processo do tempo. Eu tô no teste de Deus. Deus está dizendo para você: tem coisas sim, irmãos, que são os testes de Deus, que é processo, que é provação. Mas tem coisas que é porque a gente fala demais. Por isso que não acontece. Porque a gente abre os nossos lábios para falar muito, falar até mesmo aquilo que Deus não mandou a gente falar.
Os discípulos foram advertidos por Jesus que eles não contassem tal coisa a ninguém ao respeito de Jesus. Aquilo que foi revelado para Pedro e foi manifesto aos discípulos de que Jesus era o Cristo, não era para que ninguém soubesse. Era só um segredo entre os discípulos de Jesus. Você tem que entender, meu irmão e minha irmã, que segredo a gente não sai contando. Grandes homens e mulheres de Deus que viveram os propósitos de Deus nessa terra eram pessoas que sabiam guardar segredo. Observe isso. E gente que não sabe guardar segredo, irmãos, acaba pagando um alto preço. É por isso que nós temos que ter a maturidade de saber o momento de falar e o momento de silenciar. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos silenciar. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos guardar o segredo. Quer que os projetos deem certo? Guarde o segredo. Quer que a porta se abra? Guarde o segredo. Quer viver experiências sobrenaturais com Deus? Quer que Deus te encha da presença dele? Guarde o segredo. Você vai ver, meu irmão e minha irmã, acontecendo na vida de José algo ruim. José quase morre, porque José falou demais. Porque José contou os sonhos dele aos irmãos dele. Muitas vezes a gente quer se abrir, a gente quer contar. Muitas vezes a gente quer até mesmo expor a nossa alegria pensando que o outro vai se alegrar. Porque a gente pensa, é uma conquista. Eu acho que ela vai se alegrar, eu acho que ele vai se alegrar. Mas não, meu irmão e minha irmã. Tem pessoas que são como os irmãos de José. Elas não podem saber dos teus sonhos. Elas não podem saber do que Deus vai fazer na sua vida, porque se elas souberem, elas buscam destruir. Se elas souberem, elas começam a agir e a torcer contra o projeto de Deus na sua história. Jesus deixou bem claro para os discípulos: não contem tal coisa a meu respeito. Não falem aquilo que foi revelado. Você vai observar que os homens não sabiam certamente quem era Jesus de uma maneira como os discípulos estavam sabendo, de uma maneira clara. Eles ficavam especulando. Versículo de número 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então a gente vai ver, irmãos, que as pessoas estavam em dúvida sobre quem era Jesus. Mas naquele momento, os discípulos de Jesus foram selecionados por Deus, por Jesus, para estarem ali e saber quem era Jesus verdadeiramente, ou seja, para que o segredo fosse manifesto a eles. Qual foi esse segredo? Tu és o Cristo. Ou seja, a verdadeira identidade de Jesus estava sendo revelada. Não era nada daquilo que os homens estavam especulando, mas era aquilo que foi revelado aos discípulos. Não foi revelado para os homens, mas foi revelado para os discípulos. O que foi revelado para você é segredo de Deus para a sua vida. Vai fazer uma faculdade, guarde o segredo. Vai fazer uma prova, guarde o segredo. Vai colocar currículo, guarda o segredo. Se a gente quer que algumas coisas venham a dar certo, a gente tem que aprender a guardar segredo. E principalmente, se os planos da gente estiver segundo a vontade de Deus, é aí mesmo que a gente tem que guardar segredo. É aí que a gente tem que entender que nem todo mundo pode saber. Você sabia que tem segredos que é seu e de Deus somente? Que é só você e Deus, que ninguém pode saber? Deus quer ter um nível de intimidade assim contigo. Ele quer te revelar coisas que os homens não sabem. Ele quer te revelar coisas que muita gente não sabe. Não é porque Jesus se revela para uma pessoa que ele tem que se revelar para todo mundo igual. Aí tem muita gente, irmãos, que é inocente. Deus traz a revelação, ela vai lá e conta, e a outra pessoa que nunca viu a manifestação dessa começa a desacreditar, começa a criticar, começa a falar a ponto de até você mesmo que recebeu a revelação duvidar.
O que Jesus aqui estava dizendo para os discípulos era: o que foi revelado é para vocês, guarde para vocês. Declare comigo: o que o meu Deus me revelar, eu vou guardar para mim. O que o meu Deus me revelar, eu vou guardar para mim. Eu me lembro, irmãos, que quando eu era nova convertida, Deus me dava muitas revelações e se cumpriam, aconteciam as revelações. E ali eu comecei a falar muito. As irmãs, às vezes, iam fazer oração, alguma coisa, eu conversava com alguma irmã e eu acabava me abrindo e contando. E o Espírito Santo começou, irmão, sabe o quê? A me repreender. Porque tinha irmãs que tinham muito mais tempo de evangelho do que eu. Tinha irmãs, meu irmão e minha irmã, que tinha muitos anos na minha frente no evangelho. E muitas vezes elas ficavam sem entender, e até mesmo o semblante era de quem não estava entendendo. E às vezes eu ficava: por que ela não se alegra? Eu tô contando, mostrando as minhas experiências, falando que Deus fala na terra e ela fica assim. Sabe o que é isso, irmãos? Eu não tinha maturidade de entender que tem coisas que é pra gente e Deus. Tem muitas pessoas, irmãos, que não vão suportar saber que Deus te escolheu de maneira tão profunda. Porque Deus não escolhe todo mundo para ver o sobrenatural, não. Você vai observar aqui que isso que foi revelado, que Jesus era o Cristo, foi para todos os discípulos. Mas havia situações que o próprio Jesus só revelava a Pedro, Tiago e João. Então tem coisas, meu irmão e minha irmã, que o nosso Deus, ele vai revelar para nós e não vai revelar para outras pessoas. Vai ter algumas coisas que Deus vai nos mostrar, vai nos prometer, que ele não vai prometer a todo mundo. Tem gente, irmãos, que Deus, ele enlarguece as tendas. Tem gente que Deus enriquece, tem gente que Deus abençoa. Já tem outros que Deus manda o pão de cada dia, porque Deus conhece a estrutura. Tem gente que Deus abre uma porta excelentíssima de emprego, porque sabe que a pessoa não vai se corromper. Já tem outras que tem que trabalhar ganhando um salário, porque Deus não dá nada além, sabendo que essa pessoa não tem estrutura para ganhar além de um salário, porque se ganhar, desvia. Deus, irmãos, nos conhece. Jesus não vai dar nada nem a mim nem a você que a gente venha se perder. Ele conhece a nossa estrutura. Se ele vê que você está apto para coisas grandes, ele vai te revelar coisas grandes. Se não, ele não vai trazer muitas revelações para você, mas ele vai te salvar, que é o mais importante. A cada um Deus dá conforme a sua estrutura. Aos homens daquele tempo não foi manifesto quem era Jesus, eles estavam ali meio que em dúvidas, mas aos discípulos de Jesus foi manifesto de maneira clara. O próprio Deus trouxe a manifestação, o próprio Deus trouxe a revelação para Pedro. Pedro afirmou: tu és o Cristo. Pedro sabia, porque quem estava revelando para ele não foi nem carne nem sangue, mas foi o Pai que estava no céu. Tem revelações, meu irmão e minha irmã, que é o próprio Deus que traz para você. Tem pessoas que têm uma intimidade tão grande com Deus que você não precisa nem que as pessoas te contem as coisas que você já está sabendo. Aí, quando a pessoa vai te contar, você já sabia, porque Deus já tinha te revelado. Isso não é para todo mundo não, irmãos. E é um nível profundo de intimidade que Deus quer trazer para pessoas que estão me ouvindo agora, mas aprenda a se calar. Quer que os teus projetos deem certo? Quer que os teus sonhos aconteçam? Quer que aquilo que Deus prometeu para você e para sua casa venha se concretizar? Faça isso que Jesus diz no versículo de número 30 para os seus discípulos. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Se cale. Não fale sobre as revelações. Quando pessoas vierem te falar algumas coisas, não diga assim: Deus já me revelou, Deus me mostrou, Deus falou comigo. Não, sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes isso cria ciúmes, inveja nas pessoas, e elas ficam ali procurando oportunidade para lhe destruir, como os irmãos de José fizeram com ele por causa de sonhos, né, que Deus havia dado para José. Sonhos esses que não pertenciam a José, mas pertenciam ao próprio Deus. Tem muita gente que não está preparado para o seu crescimento. Tem muita gente que não está preparada para ver Deus se revelando para você, para saber que você é íntima, para saber que você é íntimo de Deus. Entenda, meu irmão e minha irmã, e guarde esta palavra no seu coração e leve para o resto da sua vida. Se você quer viver experiências sobrenaturais com Deus, se você quer que Deus se manifeste para você de maneira gloriosa, é necessário você se calar. Não é tudo o que você pode contar. Não é para todo mundo que você pode falar o que Deus te mostra. Tem coisas que é você e Deus.
Tem projetos que Deus lhe entrega que você só vai poder contar quando ele estiver concluído. Quando Deus te disser que é o tempo. Tem gente que quer dar o testemunho antes de acontecer o milagre. Ou quando o milagre ainda está no processo de acontecimento. E aí, irmãos, tem muita gente que é inflamada pelo inimigo, que escuta e não se alegra. Deseja o mal. Tem muita gente que começa a invejar, começa a lançar palavra de maldição. Só que tem pessoas que pensam assim: mas eu tenho Deus, eu tenho Jesus na minha vida, eu não tenho o que temer. Não é você temer a palavra de maldição, não é você temer a obras contrárias, mas é você ter vigilância, sabendo que os discípulos de Jesus precisavam se calar sobre alguns assuntos. E você tem que entender que você também precisa se calar. Você tem que entender que o que Deus revela pra você é seu. Quando Deus disser assim, abra a boca e conta. Quando Deus disser assim, abra a boca e testemunha. Quando Deus disser, abra a boca, ramanchurabaia, cantorasturiandaraia, e fala. Você abre a boca e fala. Você abre a boca e testemunha. Mas enquanto for segredo, aprenda a se calar. Declare comigo: o meu Deus hoje está me instruindo. E eu vou dar ouvidos. O meu Deus hoje está me instruindo. E eu vou dar ouvidos. Deus está lhe dando instruções aqui. Para que você veja os projetos dele sendo concluídos na sua vida. Para que você veja os sonhos que ele determinou para você acontecendo. É necessário que você venha a se calar. Guarde o segredo. Assim te diz o Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? E você que quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus, Pai, que fala e que nos adverte, meu Deus amado, nos instrui. Muitas vezes a gente quer, por emoção, pelo calor do momento, ou até mesmo pensando que as pessoas vão se alegrar juntamente conosco, a gente quer compartilhar. A gente quer falar os sonhos, a gente quer falar os projetos, mas através dessa palavra o Senhor está nos advertindo de maneira clara e dizendo que nós devemos nos calar. Nos ajuda, Espírito Santo. Nos mostra aquilo que nós podemos falar e aquilo que nós não podemos. Não deixa a gente compartilhar aquilo que é segredo. Que a gente entenda, Pai, que tem coisas que o Senhor nos revela que não é para as outras pessoas saberem, mas é para a gente ter um nível de intimidade com o Senhor. É para a gente saber que o Senhor é na nossa vida. É para a gente saber que o Senhor é nosso amigo, que o Senhor é real, que o Senhor existe e que o Senhor está conosco, Pai. Que possamos entender que tem segredos que é nosso, Senhor. Não são para serem compartilhados, meu Deus. Nos dá maturidade para que a gente aprenda a se calar, para que a gente não venha falar aquilo que o Senhor não mandou a gente falar, para que a gente não venha abrir os nossos lábios, meu Senhor, e contar aquilo que o Senhor não mandou a gente contar. Tem misericórdia, Pai, de nós. Nos ajuda, Espírito Santo, a refrearmos a nossa língua, que a gente possa conseguir, meu Deus amado, conter o desejo, a vontade de falar, de contar aquilo que o Senhor não mandou a gente falar. Nos perdoe, Pai, por tudo aquilo que falamos e não era pra gente ter falado. Nos dá uma nova oportunidade para que a gente receba revelações e instruções dos céus. E agora, meu Pai, nós vamos nos calar em nome de Jesus, meu Pai. Ô, Senhor, eu te peço que em nome de Jesus também o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura e desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando uma novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas
coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido, meu Senhor, de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, Pai, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Dá sabedoria aos teus filhos, meu Pai, para que eles venham se calar e não venham contar as revelações que o Senhor vai trazer para a vida deles, em nome de Jesus que eu te peço, meu Senhor, eu te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz pra você, não é tudo que você tem que falar, não é tudo que Deus te revela que você tem que sair falando. Pergunte a Deus o que você pode contar e o que você não pode, porque o próprio Deus vai lhe instruir, assim como Jesus trouxe a instrução aqui para os discípulos, dizendo para eles não falar tal coisa a respeito dele, ou seja, de que ele era o Cristo. Para outras pessoas, o Senhor também vai te mostrar o que você pode falar e aquilo que você não pode. Aprenda a se calar. Se você quer que os teus projetos venham a dar certo, que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.